O presidente da República vem sendo alvo de duras críticas devido ao fato de ter uma predisposição a alinhar-se o discurso ideológico com ditaduras. E agora, essa nova publicação aí, essa nova instituição do novo BRICS, com aumento de 6 países, chamou a atenção do mundo, inclusive com direito a ameaças ao Brasil. A gente já falou sobre isso aqui num outro editorial, sobre o presidente da União Europeia, né, o representante da União Europeia, que teceu duras críticas ao atual presidente depois do anúncio do BRICS. Mas nós vamos falar um pouco mais. O Jorge Seife, que é senador da República, ele fez uma postagem que vale a pena a gente comentar aqui. Fez o seguinte comentário: deixo com vocês. Quem se associa a ditaduras é... E aí, você complementa aí o que ele quis dizer. Citando uma matéria da Gazeta do Povo, que diz o seguinte: o BRICS vira clube das ditaduras e Brasil assume um papel de coadjuvante. De acordo com o ranking de democracia do jornal inglês The Economist, entre os países anunciados para integrar o BRICS, apenas a Argentina é considerada uma democracia. Agora me respondam, quem se associa a ditaduras é... E esse é o grande ponto aqui. Porque o que acontece? O BRICS está se tornando o primo rico do Foro de São Paulo. A Argentina, mesmo sendo um país quebrado, entrou dentro do BRICS. Por quê? Não se sabe. Ou pelo risco da direita voltar lá, não sei. O porquê não se sabe. Mas a Argentina está lá dentro do BRICS. E aí é questão de tempo, de dias, para Venezuela, Cuba, Nicarágua também tentar ali alinhamento junto a esses países. E diga-se lá que até uma Coreia do Norte pode querer entrar nesse clube do BRICS. Então, assim, como você vai ter um respaldo e uma credibilidade de um grupo onde tem tantas ditaduras? E aí, não só isso, querem tirar o dólar das negociações e trabalhar com a moeda de uma ditadura, que é a China. E aí, qual o resultado final de tudo isso? Sei lá, vai ser complicado. Matéria do G1 para vocês agora. Lula está em Angola agora, vocês devem saber disso. Em Angola, Lula diz que o governo estuda a abertura de consulado geral em Luanda. O presidente disse ainda que volta ao Brasil. A África se fará também pelo caminho da cultura. Lula também criticou a formação do Conselho de Segurança da ONU e diz que colegiado faz a guerra. Você entende que Lula o tempo todo está criticando a OTAN, a ONU, a União Europeia, os Estados Unidos. O discurso de Lula está totalmente ideológico e voltado a essas, vamos dizer assim, a esse discurso, sabe, crítico dos países imperialistas. Ou seja, o discurso do Lula está totalmente alinhado com o discurso da Coreia do Norte, por exemplo. Esses países imperialistas. É o discurso da China, só não percebe quem não quer. Esse é o discurso nítido chinês. Só não vê quem não quer. E olha só, com relação a Angola, a gente chega um pouco além ainda. Não é à toa que Lula quer voltar a montar consulado. Tem uma história. Brasil e Angola têm uma história. E a história não é das melhores. E a fonte está aqui. Acredite se quiser. É o país. Nova denúncia contra Lula o acusa de favorecer Odebrecht na África. Ou seja, Lula respondeu por processo sobre tráfico de influência na África. Para procuradores, ex-presidente, o Lula atuou para que empreiteira conseguisse contratos em Angola. Defesa diz que denúncia é superficial e que a meta é deixar petista fora da corrida de 2018. Tá, mas a grande questão aqui é Odebrecht de volta, Angola de volta, é o Senado, é 2002 voltando, sabe? É retroceder, é voltar ao período em que Lula esteve no poder e Lula está conseguindo. Muita gente achou que Lula não ia conseguir e está conseguindo. Vai conseguir, infelizmente. E aí, pessoal, olha só outra matéria aqui. Vamos pensar o seguinte.
Estão falando aí de imperialismo norte-americano e tal, blá, 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 blá. Vamos sair desse assunto. Mas não estamos em guerra. Não tem pandemia. Até onde eu saiba. Não tem nem guerra nem pandemia. Mas, lembra da Globo, daqueles jornais que criticavam o tempo todo o custo da gasolina? Olha lá. O deputado Carlos Sampaio trouxe a postagem aqui e escreveu o seguinte: o preço médio da gasolina subiu 5,88 nos postos de combustível do país e atingiu o maior patamar em mais de um ano. Mas o índice negativo, que confirma a gestão econômica de Lula, é desastrosa. E vamos lá, não tem guerra. Preço médio da gasolina sobe 5,88 no posto e atinge maior patamar em mais de um ano, mostra a ANP. Descontrolou. E calma, que daqui a pouco você vai ver o resultado de tudo isso aqui. Falta de alerta não foi. E aqui, olha só. Às vezes você me vê com essa cara de pangó aqui, com essa cara de bobão aqui, mas a gente estuda para saber o que está acontecendo. Então, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami. Eu faço MBA em economia. Para a gente ver que a economia está indo na contramão. Interferência de preços nunca é um bom resultado. Nunca é. E a primeira coisa que o governo Lula fez para manter a aparência de país que está dando certo é ir lá e mexer artificialmente nos preços da Petrobras. E aí o que acontece? O estrangeiro está saindo do Brasil, o dinheiro estrangeiro está saindo do Brasil porque ninguém vai investir. A Petrobras sofreu bilhões em prejuízo já de desvalorização e agora o brasileiro começa a entender que não há lanche grátis. There's no free lunch. Não tem isso aqui. E aí, o preço vai ter que voltar, porque senão quebra. E se quebrar, meu amigo, aí acabou tudo. Acabou o mercado brasileiro, já era. Tá? Vamos lá, vou trazer para vocês uma publicação do Flávio Bolsonaro aqui, que citou uma matéria da CNN e ele escreveu o seguinte aqui. Fica cada vez mais interessante. Será que o segurança pessoal do Lula vai falar? O que será que ele vai falar na semana que vem? E aí foi o Flávio Bolsonaro que colocou aqui essa postagem aqui. Dá uma olhada e você vai entender aqui o que está rolando. Ou seja, fica nítido e claro que havia conhecimento total do governo Lula através do ministro do GSI, através da própria ABIN. Ele teve acesso a mensagens trocadas após os ataques de 8 de janeiro entre o então secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, Leonardo Singer, e o então diretor da agência, Saulo Cunha. Nas mensagens, Singer diz que sabia do risco de vandalismo e que a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios foi facilitada. Vamos ver, no dia 8 de janeiro, às 11h15 da noite, Saulo Cunha envia mensagem ao Leonardo Singer e diz: estamos cobertos. O ex-secretário responde afirmando que, a princípio, sim. Precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias, em referência ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Singer, então, diz: de alguma maneira temos que dizer a ele que alguém, colocou um S ali, da equipe dele, facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que entender dois pontos aqui. O primeiro ponto é que o armamento era caríssimo. Essa cortina de fumaça toda serviu para que o armamento do Palácio Planalto, do Ministério da Justiça, estava lá, fosse roubado. Tá? Então o armamento foi levado. E aí, depois dessas mensagens, o G. Dias simplesmente parou de responder. Esse é o ponto aqui. A quem interessava levar esse armamento a fazer uma cortina de fumaça. Não é fácil entrar e nem é fácil achar isso. Uma hipótese forte é a coordenação entre gente do GSI e gente da manifestação. E completa dizendo, claro,
Isso tudo com muita leveza e sabedoria. No dia 9 de janeiro, um dia após os atos criminosos, o ex-secretário encaminha outras mensagens a Saulo Cunha. G. Dias está sendo fortemente atacado, assim como o GSI. Nós aparecemos de tabela. Narrativa pode mudar contra nós. Saulo concorda. Leonardo então diz: precisamos nos blindar de todas as formas, mas sem relar no G. Dias. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça ou assessoria do Alexandre de Moraes e entregar o trabalho todo. Saulo Cunha responde, dizendo que o Ministério já estava sabendo, mas concorda que teria que reforçar. Singe responde, mas para proteger a agência de qualquer ilação ou ataques estranhos. Estávamos sabendo também que o povo desceria a esplanada para vandalizar, mas temos um material que está ficando quente demais nas nossas mãos. Temos que entregar, de preferência, a uma autoridade que nos dê suporte posteriormente. E a CNN teve acesso. Enfim. Esse é o grande ponto. Então, assim, cada vez fica mais interessante, mas vai acabar em pizza? Vai acabar em pizza. A gente sabe disso. Mas, assim, a população está sabendo que realmente algo de errado acontecia ali dentro da ABIN, dentro do Ministério do governo Lula. Essa narrativa de que é por causa do governo anterior. Não está colando mais, mas enfim. É o Brasil, né? Bora de mais matéria aqui, ó. Revista Oeste. Negócios escusos vêm à tona. A Marina Silva com aquela cara de santa, aquela cara de que nada a declarar. Descobre-se que ela tem ligações com ONG que recebe dinheiro do Fundo da Amazônia. E aí a CPMI, lá das ONGs, está pegando no pé dela. Senadores veem conflito de interesses. O presidente da comissão falou em relação promíscua entre a ministra de Lula e a organização. Essa carinha de santinha, evangélica. O ministro, o relator aqui, falou em relação promíscua. Pode isso? A Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs interpelou a ligação entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, tá? E aí, o que acontece? A Marina Silva, ela é responsável por liberar a grana que o Fundo da Amazônia recebe. Mas ela é conselheira e faz parte do IPAM, que é uma ONG. E aí, desde que a Marina Silva sumiu e está controlando ali, a CPI das ONGs constatou que a Marina Silva já, só nesse ano, destinou para o IPAM 25 milhões de reais. É muita grana, né? 25 milhões de reais para ONGs lá da Amazônia. Só esse ano. Para uma ONG, para o IPAM, que a Marina Silva é vinculada. E aqui o que o Márcio Bittar, que é relator, diz é que essa relação é, com certeza, espúria. Por quê? Porque ela quem libera o dinheiro. E ela é a recebedora do dinheiro, ela faz parte do órgão recebedor do dinheiro. Tem coisa errada nessa história. Enfim, é a boa e velha técnica do companheirismo que a gente conhece, né? Enfim, vamos acompanhar, vamos estar vendo o que acontece. A fonte da matéria eu citei para vocês, é a Revista Oeste. Se quiser conferir lá, fique à vontade, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, tá bom? Grande abraço e até lá.